Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não me conhece, é a sua primeira vez aqui, eu sou a Fernanda, seja muito bem-vindo. Vamos contar um pouquinho hoje sobre o depoimento não, né? O perfil de um casal que foi aprovado com a gente, tá? Vamos ver se eles já foram negados? Não, aprovados de primeira, graças a Deus. E eles foram aprovados no Consulado de São Paulo, dia 23 de junho de 2025, tá? Então, esse casal, eles tem união estável, não são nem casados, casado, tá? Tem união estável, tá? Tem certidão de união estável. Eu vou contar pra vocês como que é o perfil deles, quanto ganham. Normalmente eu não entro muito no detalhe do nome da pessoa e tudo mais, porque, né, privacidade da pessoa, ok? Então a pessoa compartilhou comigo quais foram as perguntas e vou contar pra vocês. Mas antes disso, eu quero pedir pra você deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever aqui no canal. Só o seu like, um botãozinho que você aperta, ajuda muito a gente, tá bom? E todas as informações sobre a assessoria estão aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, ela tem união estável com ele. Ele, mesma coisa, 30 e poucos anos, tá? Vamos ver se tem parente. Não tem parente nos Estados Unidos, ok? Ela é auxiliar logístico de armazém, de depósito. A renda dela é R$ 2.400, ok? E ele é auxiliar de contabilidade, a renda dele é 5.000. Então, 5.000 dele e 2.400 dela, tá? Eles moram juntos, sim, porque eles têm união estável, tá? Eles estão indo para turismo, ok? Ele já havia sido negado, tá? Ele já tinha sido negado, ela que não, ok? Ele já tinha sido negado há muito tempo atrás, eu não lembro qual foi a data certinha, mas eu tô olhando pra baixo, gente, porque meu computador tá aqui, tá? Mas ele já tinha sido negado há mais de 10 anos atrás. Então, ele esperou 10 anos para poder fazer o visto de novo, já com uma outra realidade. Eu me lembro porque eu falei com ele no treinamento. Porque a gente treina o cliente para entrevista. Não treinar para, né, virar um robozinho ele, não. A gente explica para o cliente como é o passo a passo. O que vai acontecer no CASV, qual o documento, o que vai acontecer na entrevista, como é o consulado, o que eles podem perceber, como se vestir, como falar. A gente faz isso tudo, tá? Então, eu mesma faço um treinamento de videochamada com a pessoa, próximo da entrevista dela, e passo todas essas dicas. Dicas do que falar, como se portar, enfim, tudo, tá bom? Então, eu acho que é isso, tá? Então, vamos ouvir o que perguntaram pra ele, o que falaram pra ele no áudio dele, beleza? Oi, então foi assim, ela pediu quanto tempo que a gente ia ficar, a gente falou, 7 dias, aí pra onde, aí eu falei, aí pediu a carteira o registro de trabalho da Gabriele. Pediu o registro de trabalho dela. A Inês passou, eu pedi o meu registro, eu passei. Pediu o registro dele também, então, importante. Ele pediu o contra-cheque meu, passei também. Aí perguntou se a gente era casado, eu falei que sim, daí pediu a certidão de casamento. Falou que era casado, sim. Não precisa falar, é união estável, é casamento. É casado? Sim, acabou. Até porque pro Brasil é válido, tá bom? Aí eu passei pra ela, perguntou se a gente tinha casa própria, daí a gente falou que sim, daí ela não pediu o documento. Aí ela reforçou a mensagem pra onde a gente ia. Ela perguntou pra onde a gente ia e quantos dias. A gente falou de novo, deu tudo certo. Aí ela falou, o visto de vocês foi aprovado, entregou um papelzinho e boa viagem, nasceu feliz e faceiro. Muito bom, nós saímos felizes e faceiro, muito bom. Aí mandaram papelzinho pra mim. Graças a Deus, que bom, gente. Eles ainda são jovens, ainda estão na idade de risco, né? Representar risco imigratório. Assim, entre 18 e 19 anos, até uns 30 e pouco, quase 40, a gente ainda fica nesse limbo aí a gente ainda fica nessa idade ainda de risco imigratório mais alta, sabe? Representando um risco mais alto. Mas vocês podem ver. Ele é de 1991 e ela é de 1999. Ela tem 26 anos e ele tem 34 anos, tá? Então são pessoas jovens, ok? Que ainda representam risco de trabalho lá nos Estados Unidos e tudo mais. Porque o mais importante que você precisa entender é: eu apresento pro agente consular risco ou ele acreditou que eu só vou lá para passear e voltar? Né? Quais são os meus vínculos? Vai depender muito da avaliação daquela pessoa, dele acreditar em você, de todo um contexto, pra ele te conceder o visto, tá? Deixa eu ver se eles já tinham viajado pra fora. Argentina e Paraguai. Deixa eu ver. Argentina e Paraguai. Os dois já tinham ido pra Argentina e Paraguai, tá? Tem casa própria, eles. Vocês estão vendo que é uma pergunta que eles fazem? Então,
Às vezes a pessoa fala assim, Fernanda, como é que eu posso falar pro cônsul que eu tenho uma casa de herança de família? Eu vou e explico pra pessoa, entendeu? Fala dessa forma, dessa forma, dessa forma. E todo o treinamento que a gente faz é personalizado para cada um dos tipos de pessoas. Eu fiz agora a gravação de alguns vídeos, tô falando de um casal sem filhos. Eu já falei de uma família que tinham 4 pessoas, filhos adolescentes, filhos menores de 2 anos. Então, existe uma personalização para cada um desses processos, tá? Então, se você tá nesse processo ou tem medo de fazer alguma besteira, fala com a gente que a gente pode ajudar, né? A gente tem assessoria para isso. Ou então assiste, não, Fernanda, eu não quero investir na assessoria, eu tô apertada e tal, né? Não tô a fim de investir, dá uma olhada no nosso canal. Eu tenho depoimentos de pessoas lá no nosso Instagram que mandam mensagem para mim, Fernanda, não conhecia a sua assessoria antes, mas eu maratonei seus vídeos, já estava no processo em andamento, mas eu maratonei seus vídeos e deu certo. Obrigada. E tem outras pessoas também que falam assim, eu tô com um processo já em andamento, mas eu quero fazer um treinamento com você. E aí a pessoa contrata só a assessoria de treinamento. Então, isso também é uma opção. Vou deixar todas as informações aqui pra vocês, tá? E graças a Deus a gente conseguiu reverter esse caso, né? Dele, né? Ela nunca tinha sido negada, mas a gente conseguiu reverter esse caso dele. No caso, ele ficou 10 anos aí pra tirar o visto. A realidade dele era totalmente diferente, ok? Então, já falei. Se tiver dúvida, deixa nos comentários, tá? Até o próximo vídeo. Um abraço, um beijo no coração e fui!